Oi, professor. Aqui com a parte de fenômenos ondulatórios, veremos agora um pouco de fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios e os osciladores harmônicos estão interligados e têm uma relação importante na física. Os fenômenos ondulatórios descrevem os comportamentos das ondas quando encontram obstáculos, mudam de meio ou sofrem interferências. Alguns exemplos de fenômenos ondulatórios incluem a reflexão, a refração, a absorção, a polarização, a dispersão, a difração, a interferência e a ressonância. Esses fenômenos são fundamentais para entendermos como as ondas se comportam em diferentes situações ou contexto. Um oscilador harmônico é um sistema que executa um movimento periódico e oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. A relação entre os fenômenos ondulatórios e os osciladores harmônicos está na natureza periódica dos movimentos. O MHS de um oscilador harmônico é um exemplo de movimento oscilatório, onde uma mesma situação, a posição da partícula, se repete em um intervalo de tempos iguais. A frequência do MHS do oscilador harmônico está relacionado à frequência das ondas em fenômenos ondulatórios. Ambos os conceitos estão ligados, como falei. A ideia de repetição, frequência, comportamento periódico, em resumo, tudo isso, os fenômenos ondulatórios e os osciladores harmônicos compartilham a característica de movimento periódico e são fundamentais para a compreensão de muito sistema físico e referencial. Conceito de fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios incluem comportamentos específicos das ondas, quando encontram obstáculos ou mudam de meio. Esses fenômenos se manifestam em qualquer tipo de onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. Agora veremos os 7 tipos mais comuns de fenômeno ondulatório. Na reflexão ocorre quando uma onda colide com um objeto sólido e retorna ao mesmo meio. A velocidade, a frequência e o comprimento da onda permanecem constantes. E na reflexão existem 2 tipos de reflexão de ondas sonoras, que são elas: a especular, com superfície polida, e a difusa, com superfície rugosa. Já a refração acontece quando uma onda atravessa um meio diferente e sofre desvio. A velocidade, a direção e o comprimento da onda mudam, mas a frequência permanece constante. A polarização específica das ondas transversais, onde a vibração é restrita a uma única direção. Na dispersão, as ondas se separam em componentes de diferente frequência ao passar por um meio dispersivo. A difração ocorre quando as ondas se curvam ao contornar um obstáculo ou passar por uma abertura. Já a interferência resulta da superposição de 2 ou mais ondas criando padrões de interferência construtiva ou destrutiva. Já a ressonância, amplificação das amplitudes de uma onda devida à coincidência de frequências naturais. Esses fenômenos são fundamentais para entender o comportamento das ondas em diversos contextos. Agora veremos algumas aplicações práticas de fenômenos ondulatórios. Por exemplo, o Wi-Fi
permite que possamos acessar a internet a metros de distância do roteador. Isso porque as ondas atravessam o obstáculo e se propagam no ambiente. Já em imagens e espelhos e lentes, temos como exemplo as lentes utilizadas em óculos, câmeras e microscópios também exploram a refração para focar a luz e criar imagens nítidas. Já na análise de som e ultrassonografia, a reflexão de ondas sonoras é aplicada em exames médicos como ultrassonografia. O equipamento emite ondas sonoras que se refletem nos tecidos do corpo, permitindo a visualização de órgãos e estruturas internas. Além disso, a difração de ondas sonoras é usada para estudar o acústico de sala e de concertos e projetar sistema de som eficiente. Essas aplicações ilustram os fenômenos ondulatórios e desempenham um papel crucial em nossas vidas diárias e em diversas áreas da ciência e tecnologia. Contexto histórico de fenômenos ondulatórios. No século XVII, houve um avanço significativo na teoria ondulatória da luz. Figuras como Galileu, Descartes, Pascal e Newton e outros contribuíram para a compreensão dos fenômenos ondulatórios. Esses estudiosos exploraram as propriedades da onda, luz e som, estabelecendo as bases para nossa compreensão atual dos fenômenos ondulatórios. A pesquisa nesse campo possibilitou o avanço em áreas como comunicação, medicina e tecnologia. Em resumo, a isso tudo, os fenômenos ondulatórios são essenciais para entender como as ondas interagem com o ambiente e como influenciaram nossa compreensão científica ao longo da história. Vou falar um pouquinho aqui de quem foi Galileu para a física, para o entendimento de fenômeno ondulatório. A física aristotélica e física galileana, movimento relativo e a matematização da natureza. Galileu desempenhou um papel crucial na transição da física aristotélica para a física galileana. Ele questionou a visão aristotélica de que todos os objetos possuíam um lugar natural no cosmos e que o universo era estático. Galileu introduziu o conceito de movimento relativo, demonstrando que o movimento depende do referencial. Sua ênfase na matematização da natureza influenciou a forma de como as leis físicas foram formuladas e compreendidas. Isaac Newton. Lei de gravitação, leis do movimento, matematização da física. Isaac Newton, nascido em 1643, na Inglaterra, é famoso por sua contribuição à lei de gravitação universal e às leis de movimento. A lei da gravitação universal descreve a atração entre corpos massivos e foi um marco na história da ciência. Newton também trabalhou na matematização da física, enfatizando as qualidades primárias como espaço, tempo e forma, que podem ser matematizados. René Descartes. Compreensão científica, dúvida metódica, matematização da natureza. René, embora mais conhecido por sua filosofia, também contribuiu para a compreensão científica. Ele defendeu o método da dúvida metódica e a busca por verdades fundamentais. Seu trabalho influenciou a matematização da natureza e a separação entre homem e a natureza. Essas por algumas das figuras históricas que desempenharam papel importante na mudança do paradigma da física, da visão aristotélica para uma abordagem mais matemática e experimental. Suas contribuições ajudaram a estabelecer as bases para a nossa
Olá, eu sou Renata, graduanda do curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu estou no segundo semestre lá na IFPA e esse é um trabalho de física do professor Damião e os alunos que compõem a minha equipe é o Eduardo, Heitor, Gerson, Pamela e Renata. Esse trabalho é sobre fenômenos ondulatórios e osciladores. Então, vamos explicar um pouco sobre alguns conceitos e dar três aplicações para eles. Bom, e o que são osciladores harmônicos? Os osciladores, eles vão descrever sistemas que eles vão oscilar em torno de uma posição que está em equilíbrio e vai ser de maneira regular e previsível. Os osciladores harmônicos, eles são fundamentais para compreender várias coisas, como nos fenômenos naturais e tecnológicos. O coração de cada oscilador harmônico encontra-se um sistema que, quando perturbado, experimenta uma força restauradora, que é diretamente proporcional ao deslocamento do ponto de equilíbrio. Essa relação linear entre força e deslocamento é o que caracteriza um oscilador harmônico e é descrita pela lei de Hooke, que mais lá para frente eu vou comentar mais sobre a lei de Hooke. Quando visualizamos esse movimento de oscilador harmônico, frequentemente recorremos aos gráficos, porque nos gráficos que é mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Então, eles vão representar as variações e suas grandezas físicas ao longo do tempo. Um gráfico muito típico de um oscilador harmônico simples pode mostrar a posição, o tempo, a velocidade ou a aceleração em função do tempo. A forma de onda resultante é uma curva senoidal. Ela vai refletir a natureza periódica e suave do movimento. Esse gráfico tem esse eixo, horizontal, que vai representar o tempo, e tem esse eixo vertical, que vai representar a posição. Essa curva que se desenha no plano é caracterizada pela onda senoidal. Então, ela vai começar do ponto zero, vai subindo até o pico positivo, que vai representar a amplitude máxima, vai descer através do ponto zero até o vale negativo, aí vai retornar ao ponto de partida. Este ciclo ele vai se repetir continuamente. Isso que vai ser caracterizado como que a gente vai conseguir perceber, a regularidade do movimento harmônico simples. Então, a amplitude da onda é essa distância vertical máxima da linha central do gráfico até o pico do vale, indicando quão longe o sistema se move e de seu ponto de equilíbrio. E outros dois conceitos muito importantes sobre período e frequência. O período de uma onda é o tempo necessário para ela completar um ciclo. Então, quando ela faz uma volta aqui, é um período. E o que é frequência? A frequência é o número de ciclos que ocorre por unidade de tempo. Então, quantas vezes esse ciclo faz por tempo? Esse gráfico, a representação gráfica, ela não é apenas abstrata, ela tem várias implicações práticas. Para nós da engenharia, a gente consegue perceber que esse conceito de osciladores harmônicos é muito importante para, por exemplo, a gente for querer construir equipamentos, construir aparelhos. Por exemplo, na medicina estética, em clínicas de estética, a gente consegue observar vários aparelhos que são usados com esse conhecimento. Por exemplo, o laser, que ele é usado para o rejuvenescimento, para depilação, para remoção de tatuagens. Ele se utiliza desses conhecimentos. O aparelho que foi feito laser, ele precisa desses conhecimentos de osciladores.
Então, assim como tem os lasers, tem o ultrassom e a radiofrequência, que esses vão ser usados, que vão ser as três aplicações sobre osciladores harmônicos, que vai ser comentado mais na frente. Mas antes disso, tem um contexto histórico por trás. Antes da gente chegar na fórmula que a gente tem hoje, nas tecnologias que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer aos filósofos que descobriram, alguns cientistas, né, que descobriram alguns conceitos muito importantes para que hoje a gente consiga ter esse conhecimento. Robert Hooke foi um cientista inglês do século XVII que fez várias contribuições importantes para a ciência, incluindo a área de osciladores harmônicos. A sua descoberta mais notável é relacionada à lei de Hooke, que é fundamental para entender os osciladores harmônicos. Na lei de Hooke, nessa lei, ele afirma que a força necessária para estender ou comprimir a mola por uma distância é proporcional a essa distância. Então, essa relação é crucial para descrever o movimento de um oscilador harmônico com massas em molas e pêndulos em termos de energia potencial elástica e energia cinética. No contexto de osciladores harmônicos simples, a energia total é compartilhada entre a energia potencial elástica e a energia potencial cinética, porque quando ele comprime essa mola, quando essa mola é comprimida, está acontecendo o potencial elástico, né? E quando ela solta, podemos ver a energia cinética. Então, que nesse sistema, né, a gente consegue perceber que é constante ao longo do tempo. Na lei de Hooke, nesse sistema, né, de lei de Hooke, que é de massa-mola, a gente consegue perceber, né, a onda senoidal acontecendo, que é quando a mola é comprimida e quando ela é distendida, né? E esse outro cientista, que é o Christian Huygens, ele foi um proeminente cientista do século XVII e ele teve um papel fundamental no estudo dos osciladores harmônicos, que ele observou o movimento pendular e a sua forma, que tem uma fórmula, né, que é a lei do pêndulo, que essa fórmula vai mostrar que o período de oscilação é constante, que é uma característica definidora dos osciladores harmônicos. Essas descobertas não só impulsionaram o desenvolvimento de mais relógios mais precisos, como também contribuíram para a navegação marítima. Além disso, tem a teoria ondulatória da luz de Huygens e o princípio de Huygens, que foram essencial para a física ondulatória, influenciando o entendimento dos fenômenos oscilatórios em sistemas físicos adversos. Portanto, Huygens não apenas desvendou o comportamento dos osciladores harmônicos. Leonhard Euler, ele foi um matemático suíço e físico que teve uma contribuição significativa em diversas áreas da matemática, incluindo a análise matemática e a teoria dos números. Uma de suas relações notáveis foi a formulação da equação diferencial do oscilador harmônico simples, em sua publicação The Novel General Oscillation de 1750. Euler derivou pela primeira vez a equação diferencial para um oscilador sobre excitação harmônica. Ele explorou o comportamento do oscilador variando a relação entre dois parâmetros, identificando o fenômeno da ressonância quando a frequência de excitação é igual à frequência natural do sistema. Esse trabalho pioneiro de Euler sobre osciladores é um exemplo de sua abordagem inovadora e de seu impacto na física e na engenharia. A fórmula de Euler está relacionada com a equação diferencial dos osciladores harmônicos simples, através da solução dessa equação. A equação diferencial dos osciladores harmônicos simples é uma equação de segunda ordem, que descreve o movimento de sistemas que oscilam, como molas ou pêndulos. A solução geral dessa equação pode ser
Então, a solução dessa equação pode ser expressa em termos das funções de seno e do cosseno, que estão diretamente relacionadas à fórmula de Euler para números complexos. Essa relação ela é fundamental porque a fórmula de Euler permite representar as soluções da equação diferencial do oscilador harmônico em termos de exponenciais complexas, o que significa muitos cálculos e análises físicas e engenharia. Além disso, a fórmula de Euler é uma ponte entre análise real e análise complexa e desempenha um papel crucial na transformada de Fourier, que é causada para analisar as frequências de um sinal oscilante. Então, essa fórmula de Euler não só fornece uma maneira elegante para resolver a equação diferencial dos osciladores, mas também tem implicações profundas em várias áreas da matemática e da física. Bom, e nesse contexto histórico, o último que eu trouxe foi o Joseph Louis Langevin. Ele foi um matemático e físico influente no século XVII também, né? Cujas teorias revolucionárias de sua fórmula como entendemos os sistemas mecânicos. Sua abordagem inovadora, conhecida como mecânica de Landis, é particularmente útil para analisar os osciladores harmônicos. Langer introduziu as equações de Lagrange, que simplifica e descreve o movimento de sistemas com múltiplas forças e restrições para osciladores harmônicos. Essas equações ajudam a derivar a equação diferencial, que descreve a oscilação. A laser terapia é um tratamento realizado com laser de baixa potência, que emite comprimento de ondas vermelho ou infravermelho, que não promove o aumento de temperatura atuando em nível celular. A luz emitida e absorvida no tecido é transformada em energia, promovendo uma restauração da função celular do reparo tecidual. Também acelera o processo de cicatrização, anestesia, ação anti-inflamatória, ajudando a prevenir e melhorar a qualidade de vida do paciente. A laserterapia é usada em pacientes oncológicos submetidos a procedimentos cirúrgicos, transplante de medula óssea, quimioterapia, radioterapia, em regiões da cabeça, pescoço e o uso de medicamentos é indicado para a prevenção de perdas ósseas, decorrente de tratamento de antiteneoplástico ou de doenças podem ser manifestadas através do significado de cavidade oral. As principais manifestações são infecção dentárias, infecções por candidíase, herpes, entre outros. E a laserterapia é usada para eliminar ou ao menos aliviar essas manifestações consequentes e melhorar a qualidade de vida do paciente. Por radiofrequência, uso por estética contra o envelhecimento da pele. As aplicações através da radiofrequência oferecem uma variedade de opções, tanto para o médico quanto para o paciente. A tecnologia avança continuamente, assim como o entendimento como esses aparelhos funcionam. Portanto, a continuar aparelhos mais antigos e o adutor mais recente é algo que antecipa a RF, que é considerado um avanço para a tecnologia de estética, visto que pode ser utilizada para tratamento de envelhecimento da pele, sem corte e uma alta regeneração da cicatrização. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é demonstrar aplicações da estética de uso da RF no tratamento dermatológico, enfatizando seus resultados de segurança de aplicação. A radiofrequência monopolar é um aparelho da RF monopolares usando corrente elétrica elevada frequência e produz um calor de maneira volumétrica que flui através de um condutor, de um transdutor para a almofada de um aterramento no corpo. É sujeito a aquecimento da derme profunda, 3 a 4 milímetros, a gordura subterrânea dos septos enquanto deixam inalterada. Já a radiofrequência bipolar são os aparelhos bipolares que consistem em 2 eletrodos sem placa
aterramento, emitindo uma corrente G alternada, rápida e à distância, sem ser pré-determinada. A radiofrequência multipolar ou tripolar, os aparelhos são multipolares usando 3 ou mais eletrodos e fornecem energia térmica do tecido determinado submétrico. Nesses aparelhos, um eletrodo é um polo positivo e os demais servem como polos negativos. Assim, a corrente flui através dos polos positivos e a rede flui de modo de outros polos. A radiofrequência multigerador, esse aparelho implementa uma matriz de fontes RF e controla uma fase de corrente que flui entre os tecidos dos eletrodos, usando os algoritmos de softwares sofisticados. Os aparelhos de RF de multigerador têm sido indicações estéticas invasivas para alterações de rugas, endurecimento de pele e contornos corporais. A conclusão, o aquecimento provocado pela RF promove uma reorganização das fibras de colágenos devido à contração do tecido e estimulação necrogênese. Energia radiofrequência de uma energia eletromagnética, quando aplicada aos tecidos ou campos eletromagnéticos oscilantes, rapidamente se movimentam e as partículas carregadas dentro dos tecidos fazem um movimento molecular resultante pelo calor. Por fim, o aquecimento tecidual, a radiofrequência afeta as coxas, braços, circunferências abdominais e a aparência de celulite e a flacidez da pele, rugas, linhas e afins. Além do endurecimento imediato do tecido, formação de outros colágenos de referimentos RF da radiofrequência parece estimular o metabolismo da gordura, permitindo resultados estéticos mais eficazes e completos, mesmo que quando aplicados com uma única modalidade de tratamento. Na ultrassonografia, através de uma perspectiva médica, da física médica, ela é uma imagem do corpo humano onde é obtida a partir da reflexão de um espelhamento de feixe sonoro, pulsando de alta frequência, tipicamente entre 1 a 15 MHz, que é enviado para o tradutor móvel para interrogar o corpo. Cada vez mais o feixe sonoro encontra o seu caminho em interfaces acústicas, isto é, alterações da densidade e elasticidade, no meio de uma fração, em geral pequena, de energia sonora de reflexo espelhado. As ondas espelhadas, ou o eco, é detectada processamento pela eletrônica do sistema e atribuirá uma escala de tons cinza de acordo com a amplitude do sinal do demodulador de amplificado. O som e a interação do tecido, eles são fenômenos ondulatórios, sendo um tipo de onda mecânica de forma mais comum e é caracterizada como uma onda sonora em termos de variação e pressão no meio produzidas pela perturbação que gera o som. A reflexão final da ultrassonografia é uma técnica de imagem que envolve a radiação acústica não ionizante, amplamente difundida e aplicada clinicamente no controle de parâmetros físicos associados a um bom desempenho. Os ergógrafos se faz necessário como demais modalidades de imagens médicas. Entretanto, a procura pelo controle de qualidade da ultrassonografia, quanto a oferta pelos prestadores de serviços, a física médica no Brasil são escassas. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui uns 3 aplicações, né, de fenômenos ondulatórios. As aplicações que eu vou apresentar serão essas aqui, a aplicação de ondas longitudinais criticamente refratadas, para medição de tensões em dutos. Outra aplicação vai ser a aplicação de ondas ultrassônicas na detecção das primeiras fissuras em vigas de concreto. E a outra aplicação vai ser um desenvolvimento de um sistema de baixo custo para controle térmico, né, em micro-ondas. Os 2 primeiros vão ser no âmbito, né, acadêmico mesmo, científico e tudo mais. O último é mais um problema comercial mesmo. Tá.
Eu vou falar aqui dessa primeira aplicação de ondas longitudinais, né, criticamente arrebatadas. Falar aqui da importância das tecnologias ultrassônicas, né, que é abordado no artigo. O método ultrassônico, né, método ultrassônico para determinação de tensões aplicadas ou residuais, né, em materiais de dutos. Além do método ultrassônico, existem diversas técnicas, né, de medidas de tensões mecânicas ou residuais, né, que já foram desenvolvidas em um tempo. Esse artigo ele é um pouco antigo, então provavelmente já deve ter bem mais técnicas, né, de medição de tensão. Esse tipo, né, de medição aí, tipo, ele não é destrutivo, né? Essa é mais ou menos um ponto, né, importante também a ser tratado, porque assim, todas essas técnicas, né, enfim, que já foram feitas, elas têm umas limitações, né? E essas limitações tipo, por serem métodos destrutivos ou difíceis de serem transportados, né, pela aplicação restrita às camadas superficiais dos materiais e tudo mais. Por isso cresce o interesse no desenvolvimento, né, de outros métodos capazes de preencher essas lacunas, né, complementando aí as investigações dos testes de tensões, né, do estado de tensões dos materiais. E, bem, esse método, ele, na época, ele já vinha sendo utilizado bastante, né, pelos pesquisadores do mundo todo, isso na época lá. E, bem, hoje em dia já deve ter bem mais uso, né, utilidade para isso também. A base teórica vem do estudo das ondas acústicas, né, que foi desenvolvido por vários autores, e o seu estudo já vem desde o século passado, não é de agora. Então, já deve ter também coisas novas já, tecnologias mais recentes. E esse trabalho ele é mais ou menos voltado para essa parte daí. Aí temos aqui umas considerações, né, a respeito do artigo. O sistema ultrassônico e a metodologia desenvolvidos podem ser empregados para avaliação das tensões em dutos petrolíferos. O que significa, né? Significa que, bem, essas plataformas de petróleo, elas têm os dutos, né, que tem aquela pressão altíssima e tudo mais. Então, esse projeto daí, ele tipo auxilia, né, nessa medição para não ter problemas, acidentes, enfim, essas coisas aí que podem acontecer. Daí a utilização desse método daí pode ajudar a prevenir certos problemas que possam acontecer. O método de tratamento de sinais desenvolvido permite que as tensões sejam determinadas com repetibilidade e adequada, né, para as aplicações em campo. Isso é meio importante, né? O sistema portátil apresentado no artigo, né, quando empregado em conjunto com outros métodos, permite a mesma resolução, né, em termos de tensão que o sistema desenvolvido para o laboratório. O efeito da textura ele pode ser minimizado com o processo proposto de medição, certo? A textura ela leva uma dispersão do resultado, né, de medição da ordem de 5% do limite de escoamento do material, ou seja, isso é bem aceitável, podemos dizer assim, né? A temperatura ela tem um efeito significativo sobre o sistema completo de medição e é necessário que seja corrigido, né, os resultados para levar em conta, né, os seus efeitos, até porque a temperatura está sempre variando. Daí entra a necessidade de ser necessário calibrar o sistema para qualquer nova aplicação, por conta dessa variação da temperatura. Isso é preciso ajustar todo esse processo aí. A dispersão dos resultados, quando foi empregado o método da birrefringência acústica, foi muito superior à obtida com o método de ondas longitudinais criticamente refratadas. Ou seja, o método ele é bem eficiente, chega a ser muito superior. Então,
Daí eles, a partir das análises feitas por eles lá, eles obtiveram esses resultados e a dispersão, o resultado de desvio padrão era bem maior nos outros métodos. Essa daí foi esse artigo, né, dessa aplicação aí que a gente encontrou. Nós temos também uma outra aplicação de ondas ultrassônicas, né, na detecção das primeiras fissuras em vigas de concreto armado, né, na avaliação também na resistência, a compressão do concreto, né. O método de velocidade, né, de propagação das ondas ultrassônicas é uma técnica que envolve a propagação das ondas, né, através do material que se quer se avaliar, né, e é caracterizado por ser um método de ensaio não destrutivo, podendo ser, né, utilizado para avaliar a qualidade do material, né, no caso concreto, né, tipo, quando a gente pega essa questão da onda ultrassônica, como ela não vai quebrando o material, ela é bem útil para ter esse certo controle de qualidade, né? Através do uso desse método é possível, por exemplo, obter a espessura do material, né? Porque vai entrando as ondas ultrassônicas e vai mapeando mais ou menos a espessura do sólido, no caso, né? E também estima a resistência à compressão, né, do concreto. Isso daí é muito importante, é bem interessante. Daí esse trabalho tem por objetivo, né, apresentar resultados da aplicação do método de propagação de ondas ultrassônicas na detecção dessas primeiras fissuras que acontecem, né, nas vigas de concreto no momento em que está sendo flexionado, né, que o material está sendo solicitado, né, tipo a flexão simples, daí quando acontece qualquer flexão, daí já aplica o método e ele já vai observando as primeiras fissuras que vai acontecendo nas paredes, daí isso daí já vai prevenindo para que não aconteça a ruptura do material, que isso daí é algo que se quer evitar, principalmente numa construção, né, civil. Daí esse método é utilizado bastante, né? Ele pode ser muito útil em ensaios de flexão de viga de concreto, que é esse o propósito, para que no momento em que estiver sendo flexionado e aparecer as primeiras fissuras, haja um planejamento para se ter algum tipo de contramedida para que não aconteça a ruptura do material. Daí, no artigo lá que nós encontramos, foi mostrado também um princípio básico, né, de como funciona o ultrassom e tudo mais, e achamos que era bem interessante também trazer pra gente quando os impulsos, né, quando os impulsos mecânicos eles são aplicados a materiais sólidos, 3 tipos diferentes de ondas são gerados, cada um com movimento, né, cada tipo de onda, né, ocasiona um movimento específico das partículas por meio de transmissão. E os tipos de onda são geralmente longitudinais, né, fazendo a compressão, e transversal, né, realizando um cisalhamento no material, né, e de superfície também. Ou seja, basicamente, as ondas ultrassônicas elas vão permeando por dentro do material, né, em direções bem específicas, e dessa forma é possível fazer um mapeamento e também avaliar a estrutura desse material. As considerações que nós percebemos, né, que eles colocaram lá foi bem óbvio pra gente também, né? Uma detecção precisa, né? O ultrassom ele pode ser bem útil na detecção precisa do início das primeiras fissuras que acontecem no concreto, né, nas vigas de concreto. E para isso, né, as leituras elas devem se dar de forma contínua, né, sem intervalos. Para a detecção dessas primeiras fissuras, as leituras obtidas com os transdutores posicionados na mesma face lateral apresentam melhor sensibilidade, ou seja, elas permeiam
de forma mais precisa no material. Essas foram as conclusões, né, tidas aí através do estudo deles. A outra aplicação que nós trouxemos é o desenvolvimento, né, de um sistema de baixo custo para controle térmico, né. Esse artigo em específico ele não é tão voltado para a questão do âmbito acadêmico, né, acho que é mais voltado para a questão comercial, por conta do trabalho mesmo em si e a proposta que ele entrega. Nesse material, nesse trabalho, nesse artigo, ele é um pouco mais recente, né? E, assim, ele traz pra gente uma metódica bem interessante. Um resumo dele bem como é que eu posso falar? Bem simples. Assim, novas classes de materiais porosos, né, são promissoras e possuem uma alta gama de aplicações, né. Esses materiais porosos como zeólitas, MOF, que é Metal Organic Framework, né, uma sigla para isso. A rota de obtenção desses materiais, né, a rota mais utilizada para a obtenção deles é muito lenta, ou seja, é custoso. E dessa forma, né, é bem custoso, e a produção desses materiais de aquecimento por micro-ondas é muito eficiente. É muito eficiente, que é tão eficiente que chega a ser reduzido o tempo de produção em umas 200 vezes. Ou seja, é muito rápido. Só que esses fornos de micro-ondas que fazem essa redução, né, no tempo de produção desses materiais, eles são muito caros. Eles são fornos de micro-ondas laboratoriais, né, profissionais. Eles possuem um alto custo que viabiliza, né, o uso deles, até porque, se pararmos para pensar, esses equipamentos custam milhões, e só empresas de grande porte mesmo poderiam custear a produção desses materiais. Daí sendo inviabilizado mesmo o seu uso. Esse trabalho proposto por eles apresenta uma alternativa economicamente viável, que é o controle da temperatura, né, das reações no interior do forno de micro-ondas, e que é o propósito, né, foi desenvolvido esse sistema, né, que faz esse controle da temperatura, né, das reações no interior do forno de micro-ondas. E com isso, eles perceberam que só fazendo essa mudança, né, esse controle da temperatura, já tem um custo total 12 vezes inferior ao custo do forno micro-ondas laboratorial, que custa milhões. Tudo bem que ainda é caro, mas, querendo ou não, já sai provavelmente dos milhões para os milhares. Então, já é uma economia bem grande, já se torna como é que eu posso falar? Já se torna rentável, podemos dizer assim, né? O que atesta, né, a viabilidade econômica do projeto. Desculpa. Nas considerações desse artigo específico, ela já fica bem clara, né, o propósito do artigo, né, comercialmente, economicamente também. Esse trabalho ele mostra, né, acima de tudo, né, uma adaptação de baixo custo, né, visto que comercialmente, né, seria necessário um investimento muito maior para obter, né, um instrumento para redução significativa do tempo para as reações de produção de zeólitas, né, MOFs, enfim, outras reações de síntese de materiais, né. A partir desse trabalho, né, a gente observa isso. Abre-se também um espaço para muitas possibilidades, né, de outros trabalhos sobre obtenção de materiais pela rota de reação, de aquecimento, né, por micro-ondas, e também outras fontes de aquecimento via eletricidade, né, que utilizam eletricidade. E foi possível, né, adaptar o forno
de forma simples, eficiente, compacta, né? E também, né, excelentemente barato. Então, esse foi um projeto bem interessante economicamente, né? Sustentável, talvez, pelo menos bem mais sustentável do que o anterior. Então, mostrando aqui um pouquinho também como é que funciona, né? Algumas aplicações, né? Dos fenômenos ondulatórios voltados, né, para engenharia. E, bem, essas são as aplicações que nós trouxemos, voltado para fenômenos ondulatórios. E é isso.